Fora deste mundo. Livro completo de Neville Goddard de 1949. Capítulo 1. Pensando em quarta dimensão. E agora eu vos disse, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês acreditem. João 14 versículo 29. Muitas pessoas, inclusive eu, observaram eventos antes de ocorrerem, isto é, antes de ocorrerem neste mundo de 3 dimensões. Como o homem pode observar um evento antes que ele ocorra nas 3 dimensões do espaço? A vida na Terra deve prosseguir de acordo com o plano, e esse plano deve existir em outro lugar, em outra dimensão, e mover-se lentamente pelo nosso espaço. Se os eventos ocorridos não estavam neste mundo quando foram observados, então, para ser perfeitamente lógico, deveriam estar fora deste mundo. E tudo o que existe para ser visto antes de ocorrer aqui, deve ser pré-determinado do ponto de vista do homem acordado num mundo tridimensional. Assim surge a questão: seremos capazes de alterar o nosso futuro? Meu objetivo ao escrever estas páginas é indicar possibilidades inerentes ao homem, mostrar que o homem pode alterar o seu futuro, mas, assim alterado, forma novamente uma sequência determinística a partir do ponto de interferência, um futuro que será consistente com a alteração. A característica mais notável do futuro do homem é a sua flexibilidade. É determinado por suas atitudes e não por seus atos. A pedra angular sobre a qual todas as coisas se baseiam é o conceito que o homem tem de si mesmo. Ele age como age e tem as experiências que tem, porque seu conceito de si mesmo é o que é, e por nenhuma outra razão. Se ele tivesse um conceito diferente de si mesmo, ele agiria de maneira diferente. Uma mudança no conceito de si mesmo altera automaticamente o seu futuro, e uma mudança em qualquer termo da sua série futura de experiências altera reciprocamente o seu conceito de si mesmo. As suposições do homem, que ele considera insignificantes, produzem efeitos consideráveis. Portanto, o homem deveria rever a sua estimativa de uma suposição e reconhecer o seu poder criativo. Todas as mudanças ocorrem na consciência. O futuro, embora preparado com antecedência em todos os detalhes, tem vários resultados. A cada momento de nossas vidas temos diante de nós a escolha de qual dos vários futuros escolheremos. Existem duas perspectivas reais do mundo que todos possuem, um foco natural e um foco espiritual. Os antigos professores chamavam um de a mente carnal, o outro de a mente de Cristo. Podemos diferenciá-los como uma consciência desperta comum, governada pelos nossos sentidos, e uma imaginação controlada, governada pelo desejo. Reconhecemos esses dois centros distintos de pensamento na declaração. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem pode lhe conhecê-los, pois eles são discernidos espiritualmente. Coríntios 2 versículo 14. A visão natural confina a realidade ao momento denominado agora. Para a visão natural, o passado e o futuro são puramente imaginários. A visão espiritual, por outro lado, vê o conteúdo do tempo. Ele vê os eventos tão distintos e separados quanto os objetos no espaço. O passado e o futuro são um todo presente para a visão espiritual. O que é mental e subjetivo para o homem natural, é concreto e objetivo para o homem espiritual. O hábito de ver apenas aquilo que nossos sentidos permitem nos torna totalmente cegos para o que de outra forma poderíamos ver. Para cultivar a faculdade de ver o invisível, devemos muitas vezes desheredar deliberadamente as nossas mentes da evidência dos sentidos e concentrar a nossa atenção num estado invisível, sentindo mentalmente sentindo até que tenha toda a nitidez da realidade. O pensamento sério e concentrado, focado em uma direção específica, exclui outras sensações e faz com que desapareçam. Basta nos concentrarmos no estado desejado para podermos vê-lo.
O hábito de desviar a atenção da região das sensações e concentrá-la no invisível desenvolve nossa perspectiva espiritual e nos permite penetrar além do mundo dos sentidos e ver aquilo que é invisível. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo são claramente vistas. Romanos 1 versículo 20. Esta visão é completamente independente das faculdades naturais. Abra e acelere. Sem ela, estas instruções são inúteis, pois as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente. Um pouco de prática nos convencerá de que podemos, controlando a nossa imaginação, remodelar o nosso futuro em harmonia com o nosso desejo. O desejo é a mola mestra da ação. Não podíamos mover um único dedo a menos que quiséssemos movê-lo. Não importa o que façamos, seguimos o desejo que neste momento domina as nossas mentes. Quando abandonamos um hábito, nosso desejo de quebrá-lo é maior do que nosso desejo de continuar com o hábito. Os desejos que nos impelem à ação são aqueles que prendem a nossa atenção. Um desejo é apenas uma consciência de algo que nos falta ou precisamos para tornar nossa vida mais agradável. Os desejos sempre têm em vista algum ganho pessoal, quanto maior o ganho antecipado, mais intenso é o desejo. Não existe desejo absolutamente altruísta. Onde não há nada a ganhar, não há desejo e, consequentemente, nenhuma ação. O homem espiritual fala com o homem natural através da linguagem do desejo. A chave para o progresso na vida e para a realização dos sonhos reside na pronta obediência à sua voz. A obediência sem hesitação à sua voz é uma assunção imediata do desejo realizado. Desejar um estado é tê-lo. Como disse Pascal, você não teria me procurado se já não tivesse me encontrado. O homem, ao assumir o sentimento do seu desejo realizado, e depois viver e agir de acordo com esta convicção, altera o futuro em harmonia com o seu pressuposto. As suposições despertam o que afirmam. Assim que o homem assume o sentimento de seu desejo realizado, seu eu quadridimensional encontra meios para atingir esse fim, descobre métodos para sua realização. Não conheço nenhuma definição mais clara dos meios pelos quais realizamos os nossos desejos do que experimentar na imaginação o que experimentaríamos na carne se atingíssemos o nosso objetivo. Esta experiência do fim determina os meios. Com sua perspectiva mais ampla, o eu quadridimensional constrói então os meios necessários para realizar o fim aceito. A mente indisciplinada acha difícil assumir um estado que é negado pelos sentidos. Aqui está uma técnica que torna mais fácil encontrar eventos antes que eles ocorram, para chamar coisas que não são vistas como se existissem. Romanos 4 versículo 17. As pessoas têm o hábito de menosprezar a importância das coisas simples, mas esta fórmula simples para mudar o futuro foi descoberta após anos de pesquisas e experiências. O primeiro passo para mudar o futuro é desejar, ou seja, definir o seu objetivo, saber definitivamente o que você quer. Em segundo lugar, construa um evento que você acredita que encontraria após a realização do seu desejo, um evento que implica a realização do seu desejo, algo que terá a ação do eu predominante. Terceiro, imobilize o corpo físico e induza uma condição semelhante ao sono. Deite-se na cama ou relaxe numa cadeira e imagine que está com sono. Então, com as pálpebras fechadas e a atenção focada na ação que você pretende vivenciar, na imaginação, sinta-se mentalmente dentro da ação proposta, imaginando o tempo todo que você está realmente realizando a ação aqui e agora. Você deve sempre participar da ação imaginária, não apenas ficar para trás e olhar, mas deve sentir que está realmente realizando a ação, para que a sensação imaginária seja real para você. É importante sempre lembrar que a ação proposta deve ser aquela que segue a realização do seu desejo e, também, você deve sentir-se envolvido na ação até que ela tenha toda a vivacidade e clareza da realidade. Por exemplo, suponha que você deseje uma promoção no cargo.
Ser parabenizado seria um acontecimento que você encontraria após a realização do seu desejo. Tendo selecionado esta ação como aquela que você experimentará na imaginação, imobilize o corpo físico e induza um estado semelhante ao sono, um estado de sonolência, mas no qual você ainda será capaz de controlar a direção de seus pensamentos, um estado em que você está atento sem esforço. Agora imagine que um amigo está diante de você. Coloque sua mão imaginária na dele. Primeiro sinta que é sólido e real, depois mantenha uma conversa imaginária com ele em harmonia com a ação. Não se visualize à distância no espaço e à distância no tempo sendo parabenizado pela sua boa sorte. Em vez disso, faça outro lugar aqui e o futuro agora. O evento futuro é uma realidade agora num mundo dimensionalmente maior e, curiosamente, agora num mundo dimensionalmente maior, é equivalente aqui no espaço tridimensional comum da vida cotidiana. A diferença entre sentir-se em ação, aqui e agora, e visualizar-se em ação, como se estivesse numa tela de cinema, é a diferença entre o sucesso e o fracasso. A diferença será apreciada se você agora se visualizar subindo uma escada. Então, com as pálpebras fechadas, imagine que uma escada está bem na sua frente e sinta que você está realmente subindo nela. O desejo, a imobilidade física que beira o sono e a ação imaginária em que predomina o sentimento do eu, aqui e agora, não são apenas fatores importantes na alteração do futuro, mas são condições essenciais para a projeção consciente do eu espiritual. Se, quando o corpo físico estiver imobilizado, ficarmos possuídos pela ideia de fazer alguma coisa e imaginarmos que estamos fazendo isso aqui e agora e mantivermos a ação imaginária acontecendo até o sono chegar, é provável que despertemos do sono. Corpo físico para nos encontrarmos em um mundo dimensionalmente maior com um foco dimensionalmente maior e realmente fazendo o que desejávamos e imaginávamos que estávamos fazendo na carne. Mas, quer despertemos lá ou não, estamos na verdade realizando a ação no mundo quadridimensional e iremos reencená-la no futuro, aqui no mundo tridimensional. A experiência me ensinou a restringir a ação imaginária, a condensar a ideia que será o objeto de nossa meditação em um único ato e a reencená-la repetidas vezes até que tenha a sensação de realidade. Caso contrário, a atenção se desviará por um caminho associativo e inúmeras imagens associadas serão apresentadas à nossa atenção. Em poucos segundos eles nos levarão a centenas de quilômetros de distância do nosso objetivo no espaço e a anos de distância no tempo. Se decidirmos subir um determinado lance de escadas, porque esse é o evento provável que se seguirá à realização do nosso desejo, então devemos restringir a ação a subir esse determinado lance de escadas. Se a nossa atenção se desviar, devemos trazê-la de volta à sua tarefa de subir aquele lance de escadas e continuar a fazê-lo até que a ação imaginária tenha toda a solidez e clareza da realidade. A ideia deve ser mantida no campo da apresentação sem qualquer esforço sensato da nossa parte. Devemos, com o mínimo de esforço, permear a mente com a sensação do desejo realizado. A sonolência facilita a mudança porque favorece a atenção sem esforço, mas não deve ser empurrada para a fase do sono, em que não poderemos mais controlar os movimentos da nossa atenção, mas sim um grau moderado de sonolência em que ainda estamos capazes de direcionar nossos pensamentos. A maneira mais eficaz de incorporar um desejo é assumir a sensação do desejo realizado e então, num estado relaxado e sonolento, repetir continuamente, como uma canção de ninar, qualquer frase curta que implique a realização do nosso desejo, como obrigado, como se nos dirigíssemos a um poder superior por ter feito isso por nós. Se, contudo, buscarmos uma projeção consciente em um mundo dimensionalmente maior, então devemos manter a ação em andamento até o início do sono. Experimente na imaginação, com toda a clareza da realidade, o que seria experimentado na carne se você atingisse seu objetivo, e você deverá, com o tempo, encontrá-lo na carne como o encontrou em sua imaginação. Alimente a mente com premissas, isto é, afirmações que se presume serem verdadeiras, porque as suposições,
embora irreais para os sentidos, se persistirem, até que tenham a sensação de realidade, solidificar-se-ão em fatos. Para uma suposição, todos os meios que promovem a sua realização são bons. Influencia o comportamento de todos, inspirando todos os movimentos, as ações e as palavras que tendem à sua realização. Para compreender como o homem molda o seu futuro em harmonia com a sua suposição, devemos saber o que queremos dizer com um mundo dimensionalmente maior, pois é para um mundo dimensionalmente maior que vamos alterar o nosso futuro. A observação de um evento antes que ele ocorra implica que o evento seja predeterminado do ponto de vista do homem no mundo tridimensional. Portanto, para alterar as condições aqui nas 3 dimensões do espaço, devemos primeiro alterá-las nas 4 dimensões do espaço. O homem não sabe exatamente o que significa um mundo dimensionalmente maior e, sem dúvida, negaria a existência de um eu dimensionalmente maior. Ele está bastante familiarizado com as 3 dimensões de comprimento, largura e altura, e sente que se houvesse uma 4ª dimensão, ela deveria ser tão óbvia para ele quanto as dimensões de comprimento, largura e altura. Uma dimensão não é uma linha, é qualquer maneira pela qual uma coisa pode ser medida que é totalmente diferente de todas as outras maneiras. Ou seja, para medir um sólido quadridimensionalmente, simplesmente medimos-lo em qualquer direção, exceto em seu comprimento, largura e altura. Existe outra maneira de medir um objeto além de seu comprimento, largura e altura? O tempo mede minha vida sem empregar as 3 dimensões de comprimento, largura e altura. Não existe um objeto instantâneo. Seu aparecimento e desaparecimento são mensuráveis. Perdura por um período de tempo definido. Podemos medir sua vida útil sem usar as dimensões de comprimento, largura e altura. O tempo é definitivamente uma 4ª forma de medir um objeto. Quanto mais dimensões um objeto tiver, mais substancial e real ele se tornará. Uma linha reta, inteiramente unidimensional, adquire forma, massa e substância pela adição de dimensões. Que nova qualidade o tempo, a 4ª dimensão, proporcionaria que o tornaria tão superior aos sólidos como os sólidos são para as superfícies e as superfícies são para as linhas. O tempo é um meio para mudanças na experiência porque todas as mudanças levam tempo. A nova qualidade é a mutabilidade. Observe que se dividirmos um sólido ao meio, sua seção transversal será uma superfície, dividindo uma superfície ao meio, obtemos uma linha, e ao dividir uma reta ao meio, obtemos um ponto. Isto significa que um ponto é apenas uma seção transversal de uma linha, que é, por sua vez, apenas uma seção transversal de uma superfície, que é, por sua vez, apenas uma seção transversal de um sólido, que é, por sua vez, se transportado à sua conclusão lógica, mais uma seção transversal de um objeto quadridimensional. Não podemos evitar a inferência de que todos os objetos tridimensionais são apenas seções transversais de corpos quadridimensionais. O que significa? Quando eu te encontro uma seção transversal do você quadridimensional, o eu quadridimensional que não é visto. Para ver o eu quadridimensional, devo ver cada seção transversal ou momento de sua vida, desde o nascimento até a morte, e ver todos eles como coexistentes. Meu foco deve abranger toda a gama de impressões sensoriais que você experimentou na Terra, além daquelas que poderá encontrar. Eu deveria vê-los, não na ordem em que foram experimentados por você, mas como um todo presente. Como a mudança é uma característica da 4ª dimensão, eu deveria vê-la num estado de fluxo, como um todo vivo e animado. Se tivermos tudo isso claramente fixado em nossas mentes, o que isso significa para nós neste mundo tridimensional? Significa que, se pudermos avançar ao longo do tempo, poderemos ver o futuro e alterá-lo como desejarmos. Este mundo, que consideramos tão solidamente real, é uma sombra da qual e além da qual podemos passar a qualquer momento.
É uma abstração de um mundo mais fundamental e dimensionalmente maior, um mundo mais fundamental abstraído de um mundo ainda mais fundamental e dimensionalmente maior e assim por diante até o infinito. O absoluto é inatingível por qualquer meio ou análise, não importa quantas dimensões acrescentemos ao mundo. O homem pode provar a existência de um mundo dimensionalmente maior simplesmente concentrando a sua atenção num estado invisível e imaginando que o vê e sente. Se ele permanecer concentrado neste estado, o seu ambiente atual desaparecerá e ele despertará num mundo dimensionalmente maior, onde o objeto da sua contemplação será visto como uma realidade objetiva concreta. Sinto intuitivamente que, se ele abstraísse os seus pensamentos deste mundo dimensionalmente maior e se retirasse ainda mais para dentro da sua mente, provocaria novamente uma exteriorização do tempo. Ele descobriria que cada vez que se retira para a sua mente interior e provoca uma exteriorização do tempo, o espaço torna-se dimensionalmente maior. E ele concluiria, portanto, que tanto o tempo quanto o espaço são seriais e que o drama da vida nada mais é do que a escalada de um bloco de tempo dimensional multitudinário. Um dia os cientistas explicarão por que existe um universo serial. Mas, na prática, a forma como usamos este universo serial para mudar o futuro é mais importante. Para mudar o futuro, precisamos apenas nos preocupar com dois mundos na série infinita: o mundo que conhecemos através dos nossos órgãos corporais, e o mundo que percebemos independentemente dos nossos órgãos corporais. Capítulo 2. Suposições se tornam fatos. Os homens acreditam na realidade do mundo externo porque não sabem concentrar e condensar os seus poderes para penetrar na sua fina crosta. Este livro tem apenas um propósito: remover o véu dos sentidos, viajar para outro mundo. Para remover o véu dos sentidos não empregamos grande esforço, o mundo objetivo desaparece quando desviamos nossa atenção dele. Temos apenas que nos concentrar no estado desejado para podermos vê-lo mentalmente, mas para dar-lhe realidade para que se torne um fato objetivo, devemos concentrar a atenção no estado invisível até que ele tenha a sensação de realidade. Quando, através da atenção concentrada, o nosso desejo parece possuir a distinção e o sentimento da realidade, damos-lhe o direito de se tornar um fato concreto visível. Se for difícil controlar a direção de sua atenção enquanto você está em um estado semelhante ao do sono, você pode achar muito útil olhar fixamente para um objeto. Não olhe para sua superfície, mas para dentro e além de qualquer objeto plano, como uma parede, um tapete ou qualquer outro objeto que possua profundidade. Organize-o para retornar o mínimo de reflexão possível. Imagine então que nesta profundidade você está vendo e ouvindo o que deseja ver e ouvir até que sua atenção esteja ocupada exclusivamente pelo estado imaginado. No final da sua meditação, quando você acorda do seu sonho acordado controlado, você se sente como se tivesse retornado de uma grande distância. O mundo visível que você excluiu retorna à consciência e, pela sua própria presença, informa que você se enganou ao acreditar que o objeto de sua contemplação era real. Mas, se você sabe que a consciência é a única realidade, você permanecerá fiel à sua visão e, através desta atitude mental sustentada, confirmará o seu dom da realidade e provará que você tem o poder de dar realidade aos seus desejos, para que eles possam tornar visíveis fatos concretos. Defina o seu ideal e concentre sua atenção na ideia de se identificar com o seu ideal. Assuma a sensação de ser isso, a sensação que seria sua se você já fosse a personificação do seu ideal. Então viva e haja de acordo com essa convicção. Esta suposição, embora negada pelos sentidos, se persistir, tornar-se-á um fato. Você saberá quando tiver conseguido fixar o estado desejado de consciência simplesmente olhando mentalmente para as pessoas que conhece. Nos diálogos consigo mesmo, você fica menos inibido e mais sincero do que nas conversas reais com outras pessoas. Portanto, a oportunidade de autoanálise surge quando você é surpreendido por suas conversas mentais com outras pessoas.
Se você os vê como os via anteriormente, você não mudou o seu conceito de si mesmo, pois todas as mudanças nos conceitos de si mesmo resultam numa relação alterada com o seu mundo. Em sua meditação, permita que os outros o vejam como viriam se esse novo conceito de si mesmo fosse um fato concreto. Você sempre parece aos outros a personificação do ideal que inspira. Portanto, na meditação, quando você contempla os outros, você deve ser visto por eles mentalmente como seria visto por eles fisicamente se o seu conceito de si mesmo fosse um fato objetivo, isto é, na meditação você imagina que eles o veem expressando aquilo que você deseja ser. Se você assumir que é o que deseja ser, seu desejo será realizado e, na realização, todo anseio será neutralizado. Você não pode continuar desejando o que já realizou. Seu desejo não é algo que você trabalha para realizar, é reconhecer algo que você já possui. É assumir a sensação de ser aquilo que você deseja ser. Acreditar e ser são um só. O concebedor e sua concepção são um só, portanto, aquilo que você se concebe ser nunca pode estar tão distante a ponto de estar próximo, pois proximidade implica separação. Se você pode crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Marcos 9 versículo 23. O ser é a substância das coisas que esperamos, e a evidência das coisas que ainda não vemos. Hebreus 11 versículo 1. Se você presumir que é o que deseja ser, verá os outros como eles estão relacionados à sua suposição. Se, no entanto, é o bem dos outros que você deseja, então, na meditação, você deve representá-los para si mesmo como já sendo aquilo que você deseja que eles sejam. É através do desejo que você se eleva acima de sua esfera atual e o caminho do desejo à realização é encurtado, à medida que você experimenta na imaginação o que experimentaria na carne se já fosse a personificação do ideal que deseja ser. Afirmei que o homem tem diante de si a cada momento a escolha de qual dos vários futuros irá encontrar, mas surge a questão: como isso é possível quando as experiências do homem, desperto no mundo tridimensional, são predeterminadas? Como implica sua observação de um evento antes que ele ocorra? Esta capacidade de mudar o futuro será vista se compararmos as experiências da vida na Terra com esta página impressa. O homem vivencia eventos na Terra isoladamente e sucessivamente, da mesma forma que você está vivenciando agora as palavras desta página. Imagine que cada palavra nesta página representa uma única impressão sensorial. Para entender o contexto, para entender o que quero dizer, você concentra sua visão na primeira palavra no canto superior esquerdo e depois move seu foco pela página, da esquerda para a direita, deixando cair nas palavras isoladamente e sucessivamente. Quando seus olhos alcançarem a última palavra desta página, você terá extraído o que quero dizer. Suponha, entretanto, que ao olhar para a página, com todas as palavras impressas igualmente presentes, você decida reorganizá-las. Você poderia, reorganizando-os, contar uma história totalmente diferente. Na verdade, você poderia contar muitas histórias diferentes. Um sonho nada mais é do que um pensamento quadridimensional descontrolado, ou o rearranjo de impressões sensoriais passadas e futuras. O homem raramente sonha com acontecimentos na ordem em que os vivencia quando está acordado. Geralmente sonha com dois ou mais acontecimentos separados no tempo, fundidos numa única impressão sensorial, ou, em seu sonho, ele reorganiza tão completamente suas únicas impressões sensoriais de vigília que não as reconhece quando as encontra em seu estado de vigília. Por exemplo, sonhei que entreguei um pacote no restaurante do meu prédio. A anfitriã me disse: "Você não pode deixar isso aí." Então o ascensorista me deu algumas cartas, e enquanto eu agradecia por elas, ele, por sua vez, me agradeceu. Nesse ponto, o ascensorista noturno apareceu e acenou para mim. No dia seguinte, ao sair do meu apartamento, peguei algumas cartas que haviam sido colocadas na minha porta. Na descida,
dei uma gorjeta ao ascensorista diurno e agradeci-lhe por cuidar da minha correspondência, então ele me agradeceu pela dica. Ao voltar para casa naquele dia, ouvi um porteiro dizer a um entregador: "Você não pode deixar isso aí." Quando estava prestes a pegar o elevador para meu apartamento, fui atraído por um rosto conhecido no restaurante. Ao entrar, a recepcionista me cumprimentou com um sorriso. Mais tarde naquela noite, acompanhei meus convidados até o elevador e, ao me despedir deles, a telefonista da noite acenou para mim. Simplesmente reorganizando algumas das impressões sensoriais únicas que estava destinado a encontrar e fundindo duas ou mais delas em impressões sensoriais únicas, construí um sonho que diferia bastante da minha experiência de vigília. Quando tivermos aprendido a controlar os movimentos da nossa atenção no mundo quadridimensional, seremos capazes de criar conscientemente circunstâncias no mundo tridimensional. Aprendemos esse controle através do sonho acordado, onde nossa atenção pode ser mantida sem esforço, pois atenção menos esforço é indispensável para mudar o futuro. Podemos, num sonho acordado controlado, construir conscientemente um evento que desejamos experimentar no mundo tridimensional. As impressões sensoriais que usamos para construir nosso sonho acordado são realidades presentes deslocadas no tempo ou no mundo quadridimensional. Tudo o que fazemos ao construir o sonho acordado é selecionar, dentre a vasta gama de impressões sensoriais, aquelas que, quando devidamente organizadas, implicam que realizamos nosso desejo. Com o sonho claramente definido, relaxamos numa cadeira e induzimos um estado de consciência semelhante ao sono, um estado que, embora próximo do sono, nos deixa no controle consciente dos movimentos da nossa atenção. Quando atingimos esse estado, vivenciamos na imaginação o que vivenciaríamos na realidade se esse sonho acordado fosse um fato objetivo. Ao aplicar esta técnica para mudar o futuro, é importante sempre lembrar que a única coisa que ocupa a mente durante o sonho acordado é o sonho acordado, a ação pré-determinada que implica a realização do nosso desejo. Como o sonho acordado se torna um fato físico não é da nossa conta. Nossa aceitação do sonho acordado como realidade física determina os meios para sua realização. Deixe-me lançar novamente as bases para mudar o futuro, que nada mais é do que um sonho acordado controlado. Defina seu objetivo, saiba definitivamente o que você quer. Construa um evento que você acredita que encontrará após a realização do seu desejo, algo que terá a ação do eu predominante, um evento que implica a realização do seu desejo. Imobilizar o corpo físico e induzir um estado de consciência semelhante ao sono. Então, sinta-se mentalmente dentro da ação proposta, imaginando o tempo todo que você está realmente realizando a ação aqui e agora, para que você experimente na imaginação o que experimentaria na carne se agora realizasse seu objetivo. A experiência me convenceu de que esta é a maneira perfeita de atingir meu objetivo. Entretanto, meus muitos fracassos me condenariam se eu insinuasse que dominei completamente os movimentos de minha atenção. Posso, no entanto, dizer como o antigo professor: uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio. Filipenses 3 versículo 13. Capítulo 3. Poder da imaginação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8 versículo 32. Os homens afirmam que um julgamento verdadeiro deve estar em conformidade com a realidade externa a que se refere. Isto significa que se eu, enquanto preso, sugiro a mim mesmo que sou livre e consigo acreditar que sou livre, é verdade que acredito na minha liberdade, mas isso não significa que eu seja livre, pois posso ser vítima de ilusão. Mas, devido às minhas próprias experiências, passei a acreditar em tantas coisas estranhas que vejo poucos motivos para duvidar da verdade de coisas que estão além da minha experiência. Os antigos professores alertaram-nos para não julgarmos pelas aparências porque,
diziam eles, a verdade não precisa de se conformar com a realidade externa a que se refere. Eles alegaram que daríamos falso testemunho se imaginássemos o mal contra outra pessoa, que não importa quão real a nossa crença pareça ser, quão verdadeiramente ela se conforma com a realidade externa a que se relaciona, se não libertar aquele a quem mantemos a crença, ela é falsa e, portanto, um julgamento falso. Somos chamados a negar a evidência dos nossos sentidos e a imaginar como verdadeiro para o nosso próximo aquilo que o torna livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para conhecer a verdade do nosso próximo devemos assumir que ele já é aquilo que deseja ser. Qualquer conceito que tenhamos de outra pessoa que esteja aquém do seu desejo realizado não o tornará livre e, portanto, não pode ser a verdade. Em vez de aprender o meu ofício em escolas onde a participação em cursos e seminários é considerada um substituto para o conhecimento autoadquirido, a minha escolaridade foi dedicada quase exclusivamente ao poder da imaginação. Fiquei durante horas imaginando-me diferente daquilo que minha razão e meus sentidos ditavam até que os estados imaginados se tornassem vívidos como a realidade, tão vívidos que o transeunte se tornou apenas uma parte da minha imaginação e agiu como eu gostaria. Pelo poder da imaginação, minha fantasia conduziu a deles e ditou-lhes o comportamento e o discurso que mantiveram juntos enquanto eu estava identificado com meu estado imaginado. A imaginação do homem é o próprio homem, e o mundo como a imaginação o vê é o mundo real, mas é nosso dever imaginar tudo o que é amável e de boa fama. Filipenses 4 versículo 8. Pois o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Samuel 16 versículo 7. Como o homem imagina em seu coração, assim ele é. Provérbios 23 versículo 7. Na meditação, quando o cérebro fica luminoso, encontro minha imaginação dotada do poder magnético de atrair para mim tudo o que desejo. Desejo é o poder que a imaginação usa para moldar a vida ao meu redor, assim como eu a moldo dentro de mim. Primeiro desejo ver uma determinada pessoa ou cena, e depois vejo, embora estivesse vendo, aquilo que quero ver, e o estado imaginado torna-se objetivamente real. Desejo ouvir, e então escuto como se estivesse ouvindo, e a voz imaginada fala aquilo que eu dito como se tivesse iniciado a mensagem. Eu poderia dar-lhes muitos exemplos para provar meus argumentos, para provar que esses estados imaginados tornam-se realidades físicas, mas sei que meus exemplos despertarão em todos os que não encontraram algo semelhante ou que não estão inclinados aos meus argumentos, uma incredulidade muito natural. No entanto, a experiência me convenceu da veracidade da afirmação. Ele chama as coisas que não existem como se já existissem. Romanos 4 versículo 17. Pois eu, em intensa meditação, chamei coisas que não eram vistas como se fossem, e o invisível não apenas se tornou visto, mas eventualmente se tornou realidade física. Através deste método, primeiro desejando e depois imaginando que estamos vivenciando aquilo que desejamos vivenciar, podemos moldar o futuro em harmonia com o nosso desejo. Mas sigamos o conselho do profeta e pensemos apenas no que é amável e no que é bom, pois a imaginação espera por nós com tanta indiferença e rapidez quando nossa natureza é má quanto quando é boa. De nós brotam o bem e o mal. Hoje coloquei diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronômio 30 versículo 15. O desejo e a imaginação são a varinha mágica da fábula do encantador e atraem para si suas próprias afinidades. Eles surgem melhor quando a mente está em um estado semelhante ao do sono. Escrevi com algum cuidado e detalhe o método que utilizo para entrar no mundo dimensionalmente maior, mas darei mais uma fórmula para abrir a porta do mundo maior. Em um sonho, em uma visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, em cochilos na cama, então ele abre os ouvidos dos homens e sela suas instruções. Jó 33 versículo 15. Nos sonhos, geralmente somos servos de nossa visão, e não seu mestre,
mas a fantasia interna do sonho pode ser transformada em realidade externa. No sonho, como na mediação, passamos deste mundo para um mundo dimensionalmente maior, e sei que as formas do sonho não são imagens bidimensionais planas como os psicólogos modernos acreditam que sejam. São realidades substanciais de um mundo dimensionalmente maior, e posso apoderar-me delas. Descobri que, se me surpreender sonhando, posso agarrar qualquer forma inanimada ou estacionária do sonho, uma cadeira, uma mesa, uma escada, uma árvore, e ordenar que acorde, enquanto seguro firmemente o objeto do sonho. Sonho, sou puxado através de mim mesmo pela sensação distinta de despertar do sonho. Desperto em outra esfera, segurando o objeto do meu sonho, e descubro que não sou mais o servo da minha visão, mas o seu mestre, pois estou totalmente consciente no controle dos movimentos da minha atenção. É neste estado de plena consciência, quando controlamos a direção do pensamento, que chamamos as coisas que não são vistas como se o fossem. Neste estado chamamos as coisas desejando e assumindo a sensação do nosso desejo realizado. Ao contrário do mundo tridimensional, onde existe um intervalo entre a nossa suposição e o seu cumprimento, no mundo dimensionalmente maior há uma realização imediata da nossa suposição. A realidade externa reflete instantaneamente a nossa suposição. Aqui não há necessidade de esperar 4 meses até a colheita. Olhamos novamente como se tivéssemos visto, e eis que os campos já estão brancos para a colheita. Neste mundo dimensionalmente maior, não precisareis lutar, posicionai-vos, permanecei parados e vede convosco a salvação do Senhor. Crônicas 20 versículo 17. E porque esse mundo maior está lentamente passando pelo nosso mundo tridimensional, podemos, pelo poder da imaginação, moldar o nosso mundo em harmonia com o nosso desejo. Parece que você viu, ouça como se tivesse ouvido, estenda sua mão imaginária como se você tocasse. E suas suposições se transformarão em fatos. Para aqueles que acreditam que um julgamento verdadeiro deve estar em conformidade com a realidade externa a que se refere, isso será uma tolice e uma pedra de tropeço. Coríntios 1 versículo 23. Mas eu prego e pratico a fixação na consciência daquilo que o homem deseja realizar. A experiência me convence de que atitudes mentais fixas que não se conformam com a realidade externa a qual se relacionam e são, portanto, chamadas de imaginárias, coisas que não são, irão, no entanto, reduzir a nada as coisas que são. Coríntios 1 versículo 28. Não desejo escrever um livro de maravilhas, mas sim fazer com que a mente do homem volte à única realidade que os antigos mestres adoravam como Deus. Tudo o que foi dito sobre Deus foi, na realidade, dito sobre a consciência do homem. Então podemos dizer que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se em sua própria consciência. Coríntios 1 versículo 31. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto: em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benignidade, juízo e justiça na terra. Jeremias 9 versículo 24. Nenhum homem precisa de ajuda para orientá-lo na aplicação desta lei da consciência. Eu sou é a autodefinição do absoluto, a raiz da qual tudo cresce. Eu sou a videira. João 15 versículo 1. Qual é a sua resposta à eterna pergunta? Quem sou eu? A sua resposta determina o papel que você desempenha no drama do mundo. A sua resposta, isto é, o seu conceito de si mesmo, não precisa estar em conformidade com a realidade externa com a qual se relaciona. Esta grande verdade é revelada nas declarações. Diga aos fracos: eu sou forte. Joel 3 versículo 10. Reveja as boas resoluções com as quais muitos anos novos passados estão sobrecarregados. Eles viveram um pouco e depois morreram. Por quê? Porque eles foram cortados pela raiz.
Suponha que você é aquilo que deseja ser. Experimente na imaginação o que você experimentaria na carne se já fosse aquilo que deseja ser. Permaneça fiel à sua suposição, para que você se defina como aquilo que você assumiu. As coisas não têm vida se forem separadas das suas raízes, e a nossa consciência, o nosso eu sou é a raiz de tudo que brota no nosso mundo. Se não acreditarmos que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8 versículo 24. Isto é, se eu não acreditar que já sou aquilo que desejo ser, então permaneço como sou e morro no meu conceito atual de eu. Não há poder, fora da consciência do homem, para ressuscitar e tornar vivo aquilo que o homem deseja experimentar. Aquele homem que está habituado a invocar à vontade quaisquer imagens que lhe agrade, será, em virtude do poder da sua imaginação, senhor do seu destino. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11 versículo 25. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Capítulo 4. Ninguém para mudar além de si mesmo. E por amor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. João 17 versículo 19. O ideal que servimos e nos esforçamos para alcançar nunca poderia evoluir de nós se não estivesse potencialmente envolvido em nossa natureza. É meu propósito agora recontar e enfatizar uma experiência minha impressa por mim há 2 anos. Acredito que estas citações de A Busca nos ajudarão a compreender o funcionamento da lei da consciência e nos mostrarão que não temos ninguém para mudar além de nós mesmos. Certa vez, durante um intervalo ocioso no mar, meditei sobre o estado perfeito e me perguntei o que eu seria se tivesse olhos puros demais para contemplar a injustiça, se para mim todas as coisas fossem puras e eu fosse sem condenação. À medida que me perdi nesta meditação ardente, encontrei-me elevado acima do ambiente escuro dos sentidos. A sensação era tão intensa que me senti um ser de fogo habitando um corpo de ar. Vozes como de um coro celestial, com a exaltação daqueles que foram conquistadores em conflito com a morte, cantavam. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, e intuitivamente eu sabia que elas se referiam a mim. Então eu parecia estar andando no meio da noite. Logo me deparei com uma cena que poderia ter sido o antigo tanque de Betesda, pois neste lugar jazia uma grande multidão de pessoas impotentes, cegas, mancas, murchas, esperando não pelo movimento da água como é tradição, mas esperando por mim. À medida que me aproximava, sem pensamento ou esforço de minha parte, eles foram, um após o outro, moldados pelo mago do belo. Olhos, mãos, pés, todos membros faltantes, foram extraídos de algum reservatório invisível e moldados em harmonia com aquela perfeição que senti brotar dentro de mim. Quando tudo foi aperfeiçoado, o coro exultou. E está consumado. Então a cena se dissolveu e eu acordei. Sei que a visão foi o resultado da minha intensa meditação sobre a ideia de perfeição, pois as minhas meditações invariavelmente provocam a união com o estado contemplado. Eu estava tão completamente absorto na ideia que por um tempo me tornei o que contemplava, e o propósito elevado com o qual naquele momento me identifiquei atraiu a companhia de coisas elevadas e moldou a visão em harmonia com minha natureza interior. O ideal ao qual estamos unidos funciona por associação de ideais para despertar 1000 estados de espírito para criar um drama de acordo com a ideia central. Minhas experiências místicas me convenceram de que não há outro modo de alcançar a perfeição exterior que buscamos, a não ser através da transformação de nós mesmos. Na economia divina nada está perdido. Não podemos perder nada, exceto descer da esfera onde a coisa tem sua vida natural. Não há poder transformador na morte, quer estejamos aqui ou ali, moldamos o mundo que nos rodeia pela intensidade da nossa imaginação e sentimento, e iluminamos ou obscurecemos as nossas vidas pelos conceitos que temos de nós mesmos.
Nada é mais importante para nós do que a nossa concepção de nós mesmos, e isso é especialmente verdadeiro no que diz respeito ao nosso conceito do ser dimensionalmente grande dentro de nós. Aqueles que nos ajudam ou atrapalham, quer saibam disso ou não, são servos daquela lei que molda as circunstâncias externas em harmonia com a nossa natureza interior. É a nossa concepção de nós mesmos que nos liberta ou nos restringe, embora possa utilizar agentes materiais para atingir o seu propósito. Como a vida molda o mundo exterior para refletir o arranjo interno de nossas mentes, não há outra maneira de alcançar a perfeição exterior que buscamos, a não ser através da transformação de nós mesmos. Nenhuma ajuda vem de fora, as colinas para as quais levantamos os olhos são as de uma cordilheira interior. É, portanto, para a nossa própria consciência que devemos nos voltar, como sendo a única realidade, o único fundamento sobre o qual todos os fenômenos podem ser explicados. Podemos confiar absolutamente na justiça desta lei para nos dar apenas aquilo que é da nossa natureza. Tentar mudar o mundo antes de mudarmos o conceito que temos de nós mesmos é lutar contra a natureza das coisas. Não pode haver mudança exterior até que primeiro haja uma mudança interior. Como dentro, assim fora. Não estou a defender a indiferença filosófica quando sugiro que devemos imaginar-nos já como aquilo que queremos ser, vivendo numa atmosfera mental de grandeza, em vez de utilizar meios físicos e argumentos para provocar a mudança desejada. Tudo o que fazemos, sem ser acompanhado por uma mudança de consciência, nada mais é do que um reajuste fútil de superfícies. Por mais que trabalhemos ou lutemos, não podemos receber mais do que as nossas suposições afirmam. Protestar contra qualquer coisa que nos aconteça é protestar contra a lei do nosso ser e contra o nosso domínio sobre o nosso próprio destino. As circunstâncias da minha vida estão intimamente relacionadas com a minha concepção de mim mesmo para não terem sido formadas pelo meu próprio espírito a partir de algum armazém dimensionalmente maior do meu ser. Se sinto dor nesses acontecimentos, devo procurar a causa dentro de mim, pois sou movido aqui e ali e obrigado a viver em um mundo em harmonia com o conceito que tenho de mim mesmo. A meditação intensa provoca uma união com o estado contemplado, e durante esta união temos visões, temos experiências e nos comportamos de acordo com a nossa mudança de consciência. Isto nos mostra que uma transformação de consciência resultará em uma mudança de ambiente e comportamento. Todas as guerras provam que as emoções violentas são extremamente potentes na precipitação de rearranjos mentais. Todos os grandes conflitos foram seguidos por uma era de materialismo e ganância, na qual os ideais pelos quais o conflito foi ostensivamente travado estão submersos. Isto é inevitável porque a guerra evoca o ódio que impulsiona uma descida da consciência do plano do ideal para o nível onde o conflito é travado. Se pudéssemos ficar tão excitados emocionalmente com os nossos ideais como ficamos com as nossas aversões, ascenderíamos ao plano do nosso ideal com a mesma facilidade com que descemos agora ao nível dos nossos ódios. O amor e o ódio têm um poder transformador mágico e, através do seu exercício, crescemos à semelhança daquilo que contemplamos. Pela intensidade do ódio criamos em nós mesmos o caráter que imaginamos nos nossos inimigos. As qualidades morrem por falta de atenção, por isso os estados desagradáveis podem ser melhor eliminados através de imagens, beleza por cinzas e alegria por luto. Isaías 61 versículo 3. Em vez de ataques diretos ao estado do qual estaríamos livres. Quaisquer que sejam as coisas amáveis e de boa fama, pensem nelas. Filipenses 4 versículo 8. Pois nos tornamos aquilo com quem estamos em relacionamento. Não há nada para mudar, exceto nosso conceito de nós mesmos. Assim que conseguirmos transformar-nos, o nosso mundo dissolver-se-á e remodelar-se-á em harmonia com aquilo que a nossa mudança afirma. Gratidão por ter assistido até aqui. Comentem, curtam e compartilhem nossos vídeos para que mais pessoas recebam esses ensinamentos. Gostaria de lembrar que, se quiserem contribuir com meu trabalho,
é só se tornar membro aqui do canal. O valor é bem pequeno, e vai contribuir com o meu trabalho. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.